Salve, salve, moçada! Sejam bem-vindos ao curso Matemática Financeira, uma abordagem via progressões e funções da nossa plataforma Mais IFMG. Hoje nós iremos tratar do assunto da nossa terceira semana, terceira e saideira semana do nosso curso, em que nós vamos falar de algo que, com certeza, é das coisas mais comuns do nosso dia a dia com relação a relações comerciais, que são as, vamos chamar de compras parceladas, ou sistemas de financiamento, ou sistemas de amortização, como a maioria dos livros chamam. Nada mais comum do que uma compra parcelada. Qual a diferença desse tópico para os tópicos das semanas anteriores? Nas duas semanas anteriores, a gente tratou situações onde você contrai um empréstimo ou compra um produto, que no fundo é a mesma coisa. Se você vai numa loja, leva um produto e não deixou dinheiro lá, no fundo é um empréstimo, ok? E você toma esse empréstimo e paga N período depois sem nenhuma quitação. Isso é um tipo de relação comercial. A relação que nós vamos tratar hoje são relações onde você adquire um produto ou um serviço ou qualquer coisa do gênero e você faz quitações desse valor em períodos regulares. Com carência, sem carência, não interessa. Por exemplo, exemplo simples do dia a dia. Você comprou um celular numa loja, você deu uma entrada à vista. O celular custa 2.000, você deu 500 de entrada, ok. E os outros 1.500? Os outros 1.500 foram financiados. Esses 1.500 fazem parte do empréstimo, certo? E aí como que você pagou? Você pagou em X parcelas de tantos reais. Isso é um sistema de amortização. Então você não pega o celular hoje e paga ele integralmente depois de X meses. Você vai quitando essa dívida em parcelas em períodos pré-definidos. O mais comum no nosso dia a dia seriam parcelas mensais, mas pode ser financiamentos semestrais, anuais, depende de que tipo de relação você está tomando, ok? Existem inúmeros tipos diferentes de sistemas de amortização na nossa literatura. Nós vamos tratar aqui apenas dos dois sistemas mais comuns do mercado financeiro brasileiro, que são o SAC e o SPC. Os nomes são muito sugestivos. O que é o SAC? É o Sistema de Amortizações Constantes. O que é o SPC? É o Sistema de Prestações Constantes. O SPC é muito mais conhecido na nossa literatura como Sistema Francês ou Sistema Price. Então eu posso usar qualquer nomenclatura aí durante a nossa explanação. Vamos lá. Nós vamos pegar um mesmo problema e construir duas planilhas de financiamento. Uma pelo SAC e uma pelo Price, para que a gente justamente possa discutir qual a diferença da construção dessas planilhas. Vamos lá. Uma empresa deseja efetuar um levantamento de capital para melhorar seu fluxo de caixa. Você tem uma empresa, você teve um problema de fluxo de caixa, você não está tendo crédito para comprar produtos, você não está com dinheiro para comprar o produto para revendê-lo. Você vai ao banco, contrai um empréstimo, faz aquisição de produtos, revende e com o lucro das vendas você paga esse empréstimo. É algo extremamente comum nas empresas, nos comércios brasileiros. Você foi no seu banco e o seu gerente ofereceu um empréstimo de R$50 mil para ser quitado em 5 parcelas semestrais. Eu fiz questão de colocar um caso semestral para a gente sair daquele protocolo de que a coisa sempre tem que ser ao mês. Isso não é verdade. Então são 50 mil a ser quitado em 5 parcelas semestrais. Uai, Valms, então são 5 parcelas de 10 mil. Não, não são 5 parcelas de 10 mil porque você tem que pagar juro. Qual a taxa de juros que você combinou com o banco? 8% ao semestre. Construa as planilhas SAC e SPC ou Price desse financiamento. Vamos lá. O primeiro sistema que nós vamos abordar, que é o sistema de amortizações constantes. Qual a principal característica dele? Ter amortizações constantes. A amortização é aquilo que eu pago todo mês. Não. Aquilo que você paga todo mês chama-se prestação. A prestação ela é a soma da amortização mais o juro que você paga pelo empréstimo do capital. Nesse SAC, as amortizações são as mesmas. E como que eu posso obtê-las, Valmison? Muito facilmente. Você divide o saldo inicial da dívida, digamos, o valor do empréstimo,
que eu chamo aqui, né, na nossa anotação de SD0, saldo devedor 0, valor que eu peguei emprestado, por quem? Pelo número de parcelas. Então, se eu peguei 50 mil reais e dividi em 5 prestações, isso me dá uma amortização de 10 mil reais. Ah, então eu pago 10 mil reais por mês. Não, você não paga 10 mil reais por mês. Por quê? Porque você tem que pagar juros para o banco, certo? Como é que você calcula os juros? Vocês devem lembrar do nosso material didático que o juro ele sempre se aplica no saldo devedor do período anterior, né? Então, como que eu calculo o juro da primeira prestação? Taxa de juro vezes o saldo da dívida do período inicial. Se eu quisesse o juro 2, seria taxa de juro vezes saldo da dívida após uma quitação. Se eu quiser o juro 3, taxa de juro vezes saldo da dívida 2. E por aí vai. No caso aqui, como a taxa de juro é 8% ao semestre, e você contraiu um empréstimo de 50 mil, você terá um juro de 4 mil na primeira parcela, ou prestação. E como que a gente calcula a prestação? Prestação é amortização mais juros. Então, quem é o valor da prestação 1 do seu empréstimo? A amortização mais juro 1. Ô Valson, por que o A não tem um 1 aqui embaixo? Porque a amortização é constante. Então, não precisa chamar ela de A1, A2, AN. Ela é A, é um valor fixo. As prestações e os juros são variáveis, né? O juro 2 é diferente do juro 1. A prestação 2 é diferente da prestação 1. Né? Então, por isso a gente caracteriza com subíndices. Ok? Quem é a amortização, que é fixa? 10 mil reais. Quem é o juro? 4 mil reais. Então, isso me dá 14 mil reais de primeira prestação para esse empréstimo. Ok? Joia! Valmison, e como é que eu calculo o resto da tabela? Muito simples. Nós vimos no nosso material didático que na construção de uma tabela de sistema saque, você tem 3 PAs. Você tem 3 progressões aritméticas. Por quê? Porque o saldo devedor, ele sempre é o saldo da dívida anterior menos amortização. Menos amortização, menos amortização. Isso quer dizer que o termo da sequência é sempre o anterior menos amortização. Nesse caso, menos 10 mil. Né? E o juro? Os juros, né? Eles sempre serão calculados como uma progressão aritmética de razão menos I vezes A. Né? Quem que é I? É a taxa, 8%. Quem é A? É a amortização, que também é constante. Se a taxa é constante e a amortização é constante, isso significa que o juro sempre diminui R$ 800 a cada parcela. E a prestação? Idem, porque a prestação é a amortização mais juro. Se a amortização é constante e o juro é uma PA, a prestação também é uma PA. Né? Com isso, você constrói facilmente a sua tabela. Né? Aqui está o saldo devedor inicial. Aqui estão todas as suas amortizações que são idênticas. Você percebe claramente aqui, ó, que 50 mil menos 10 mil é 40 mil, 40 mil menos 10 mil é 30 mil, 30 mil menos 10 mil é 20 mil, 20 mil menos 10 mil é 10 mil, 10 mil menos 10 mil é zero. Zero quer dizer que você quitou sua dívida. O juro, né? Os juros, eles são 4 mil, 3.200, 2.400, 1.600, 800. Decrescem 800 a 800 reais. E a prestação? Idem, decrescem de 800 a 800 reais. Certo? No final das contas aqui, você pegou 50 mil de dinheiro emprestado e pagou no total 62 mil reais ao banco. Então você pagou um total de juros desse financiamento de 62 menos 50 mil, ou seja, de 12 mil reais. Ok? E o SPC, o Sistema de Prestações Constantes, né? Qual a primeira coisa que você calcula? As prestações. Por quê? Porque elas são constantes. São constantes, né? Vamos lá. Então, em se tratando de financiamento pelo sistema Price, primeira coisa que você calcula, prestação. Como? Através daquela equação que foi deduzida no nosso material didático, né? O saldo da dívida inicial, ou seja, o valor do empréstimo, é a prestação vezes essa razão, certo? Você passa isso para lá multiplicando, você passa essa parcela para cá dividindo. Então você tem que a prestação é valor do empréstimo, 1 mais taxa elevada a tempo vezes taxa,
dividido por 1 mais taxa elevada a tempo menos 1, né? Nesse caso aqui, então, a gente tem prestações de R$ 12.522 e aquilo que eu vou arredondar para 82 centavos nos próximos slides. Ok? Pessoal, comparem a diferença, né? No caso do saque, as prestações são decrescentes. Você começa pagando uma prestação e isso vai diminuindo ao longo do tempo. Onde é que isso acontece muito? Por exemplo, financiamento habitacional, né? Como financiamento habitacional é de longo prazo, né? O ideal é que você comece pagando muito, né? Quando você contraiu um empréstimo, você deve estar com um emprego bacana, com uma renda boa, e aí você dá aquele aporte maior no início. E vai terminando com prestações pequenas no futuro, onde pode acontecer um imprevisto. E o SPC, ou Price, ele é muito mais comum para financiamento de curto prazo, né? Porque aí você tem as parcelas certinhas e vê se elas cabem no seu orçamento. Igual, por exemplo, financiamento de um celular, de uma geladeira, de uma televisão, em geral, eles são feitos pelo sistema Price. Ok? Os juros da primeira prestação, como é que você calcula? Igualzinho você calculou lá no saque. Juro 1 é igual taxa vezes saldo zero. Idêntico. 4.000, mesmo valor. E a amortização, que lá era constante, agora ela é crescente. Por quê? Porque a amortização é parcela menos juros, né? A parcela é constante. Se os juros decrescem, a amortização cresce ao longo do tempo, né? No primeiro caso aqui você tem 8.522,82 de amortização. Lá você tinha 10.000 todo mês. Então você começa amortizando mais no sistema saque do que no sistema Price, certo? E como nós aprendemos lá na nosso material teórico, e isso é o foco do curso, né? Uma abordagem via progressões e funções, né? Como é que a gente monta o resto da tabela Price de forma simples? Lembrando que as amortizações formam APG, de razão 1 mais I. Isso quer dizer, então, que se eu pego a amortização 1 e multiplico por 1,08, eu tenho a amortização 2. Multipliquei por 1,08, eu tenho a amortização 3. Multipliquei por 1,08, eu tenho a amortização 4. E por aí vai. No caso aqui são só 5, né? Então estão aqui nossas 5 amortizações. A construção da tabela finaliza com essas duas, com essas duas fórmulas, né? Que para ter o saldo devedor de um período K, basta você pegar o anterior menos amortização e que o juro sempre é parcela menos amortização. Então você constrói a tabela de forma muito simples, né? A partir do momento que você consegue preencher toda a planilha de prestações, você completa a planilha, não, a coluna, né? Você completa a coluna de amortizações pelo fato dela ser uma PG, e aí você completa essa coluna de saldo devedor fazendo isso menos isso, 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 e você completa a planilha de juros fazendo o quê? Que o juro é prestação menos amortização. Juro é prestação menos amortização. Juro é prestação menos amortização, isso até o final da planilha. Se você faz isso, por exemplo, em uma planilha como Excel, por exemplo, você consegue criar uma fórmula, puxar o comando e montar uma planilha de amortização de quantos períodos você quiser. Ok? Observação. Na planilha Price, você paga mais juro do que na planilha saque. Por quê? Porque na planilha saque você tem amortizações da dívida maiores no início do processo. Então, se só a dívida cai mais no início, seu juro pago automaticamente é menor. Certinho, pessoal? Muito obrigado. Foi um prazer estar com vocês. Espero ter contribuído, né, tanto para a vida pessoal quanto profissional de vocês com esse curso. É claro que espera-se, né, que isso só seja um ponto de partida para o estudo de financeira e também para que vocês continuem usando a nossa plataforma do IFMG+, para se aperfeiçoarem, né, e buscarem aí rumos, sonhos cada vez maiores na vida de vocês, ok? Muito rock and roll para todos, vida longa e próspera e espero vocês no nosso próximo curso. Grande abraço!